Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje temos a graça de celebrar o 9º dia da nossa novena em honra ao nosso patrono, São João Batista. Nesta última noite, a palavra de Deus, um trechinho do Sermão da Montanha, nos lembra aquilo que nós, como cristãos, somos chamados a vivenciar, a fazer no nosso dia a dia. Jesus está no Sermão da Montanha revisitando a palavra de Deus, os mandamentos, não com os olhos dos homens, não com a perspectiva humana, mas Jesus aqui quer revisitar tudo aquilo que foi dito aos antigos, agora com o olhar e o coração de Deus, com o olhar e o coração do Filho de Deus, dando-nos uma capacidade ainda maior de penetrar o sentido da Sagrada Escritura, do que de fato o Senhor quis transmitir, quis pedir ao seu povo. Hoje nós estamos no ápice da revelação, no ápice do Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Hoje nós chegamos ao ápice dessa revelação, desse discurso, desse grande sermão de Jesus, quando Jesus nos cita aqui a regrinha de ouro, que resume, por assim dizer, todo o Sermão da Montanha. Faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Lá no Antigo Testamento, lá em Tobias, nós tínhamos também algo muito semelhante a isso que diz Jesus hoje no Sermão da Montanha. O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos lá a palavra que dizia que não faça ao outro o que você não quer que o outro te faça. Um conselho de um pai para com o seu filho. Aqui Jesus coloca as coisas em positivo e, de certa forma, muda um pouco e torna ainda um pouquinho mais difícil, o nosso caminhar. Não só não fazer o que eu não gostaria que me fosse feito, mas Jesus coloca as coisas de uma outra perspectiva. Faça ao outro o que você gostaria que te fosse feito. Ou seja, se você quer ser amado, vai ter que aprender a amar. Se você quer ser respeitado, vai ter sim que aprender a respeitar. Se você quer ser acolhido, vai ter que aprender a acolher. Se você quer ser perdoado, você terá sim que aprender a por primeiro perdoar. Ou seja, o primeiro passo é sempre teu, é sempre nosso. Nós não podemos esperar dos outros. Temos que fazer a nossa parte, dar o primeiro passo, sermos sempre propositivos, estarmos sempre na linha de frente, puxando como uma locomotiva os vagões, sempre nessa energia que nos leva adiante e leva também adiante os demais que vêm ao nosso encontro. Os nossos irmãos, aqueles que estão próximos a nós. Mas hoje Jesus não diz só isso. Há 3 palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Por primeiro, Jesus nos lembra que fala das coisas santas, não jogar pérolas para porcos. Aqui a gente tem que entender bem, o que Jesus está querendo dizer. A não dar as coisas santas aos cães, não jogar as pérolas aos porcos. A gente tem que entender as coisas santas como entendiam os padres da igreja. O que são essas coisas santas? O que são essas pérolas? São os sacramentos, por excelência, a Eucaristia, mas também a Palavra de Deus. Antigamente, os não batizados podiam participar da Sagrada Liturgia, da missa, até o momento da Palavra de Deus.
depois de proclamada a palavra, depois de explicada a palavra, começava a liturgia eucarística. Então, dessa parte da liturgia eucarística, eles não eram admitidos, eles tinham que ser retirados, porque eles ainda não estavam aptos a celebrar aquele mistério, a compreender aquele mistério. Sim, depois, eles eram instruídos, eram batizados, e a partir daquele momento, eles podiam fazer parte de toda a liturgia da missa e participar da mesa eucarística também, do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus. O que isso está querendo dizer? Que nem todo mundo está apto a participar da Eucaristia. É necessário que nós tenhamos sim uma preparação. E aqui, São João Batista nos ensina a entender, a compreender melhor essa questão das coisas santas, que não podem ser jogadas aos cães, das pérolas aos porcos. O que São João dizia na sua pregação? Que para poder entrar no reino de Deus, se fazia necessária uma conversão sincera, não fingida, não falsa. Então, nesse sentido, São João Batista nos ensina com a sua vida, com a sua pregação, que sim, se faz necessária uma conversão contínua, uma conversão constante, para que nós possamos acolher as coisas santas, e delas a mais santa é o próprio Cristo. Entrar no reino, para entrar no reino se faz necessária sim a conversão que é diária, conversão de todos os dias, conversão do nosso modo de pensar, conversão do nosso modo de falar, conversão do nosso modo de sentir, conversão no nosso modo de agir. Depois, São João nos ensina também a compreender melhor o que seria essa regra de ouro. Jesus sabia muito bem, conhecendo o coração do homem, Jesus que não vê a aparência, mas vê o coração, aquilo que nós temos dentro, ele sabia muito bem que o ser humano traz em si o egoísmo, ou seja, essa tendência de amar a si próprio, amar egoisticamente a si mesmo. Então, o que faz Jesus? Conhecendo-nos, sabendo que nós amamos a nós mesmos, o que ele pede? Que nós amemos também o outro como eu me amo, que eu faça o bem ao outro como eu faço o bem a mim mesmo. E aqui, São João Batista, ele nos ensina aqui, com a sua vida, que ele, por primeiro, vivenciou isso, certo? Então, ele sabe que é necessário que ele se esqueça de si mesmo para levar Cristo aos demais, levar Cristo aos outros, Se ele pensa somente em si, ele não pode pensar no outro. E de fato, para poder amar o outro, é necessário que eu aprenda a me esquecer de mim. Senão, o outro não tem lugar na minha vida, não tem lugar, ao meu redor, porque eu vou estar sempre voltado sobre o meu umbigo, em modo egocêntrico, como se eu fosse o centro do mundo, em modo egoísta. São João nos ensina que a gente pode e deve fazer diferente. A regra de ouro exige de nós isso, que eu me esqueça para que o outro exista. É necessário que eu morra todos os dias um pouquinho para mim mesmo, para que o outro viva, para que o outro tenha vida. São Vicente Pallotti entendeu isso como ninguém e dizia, para si mesmo, na sua oração para com Deus, no seu diário espiritual: a minha vida seja destruída, para que a vida de Cristo seja a minha vida, para que a vida do Pai seja a minha vida, para que a vida do Espírito Santo seja a minha vida, para que a vida da Santíssima Trindade seja a minha vida. Então Vicente entendeu que para que Cristo reinasse nele, era necessário que ele, Vicente, desaparecesse até o ponto de ele, Vicente, como Paulo, poder dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, que trabalha em mim, que opera em mim e através
de mim. Então não dá para esquecer a regrinha de ouro. Nós queremos sempre um venha a nós o vosso reino, mas poucas vezes estamos dispostos a ajudar os nossos irmãos, especialmente aqueles que mais necessitam de ajuda. São João não economizou energias, não economizou sua disposição, sua força, foi ao encontro das pessoas, esteve com elas, batizando-as com água, avisando-as que era necessário que elas fossem batizadas no Espírito Santo, com fogo, que somente o Cristo Senhor, o Messias, nos traria para este mundo. Depois, nós temos uma terceira palavra de Jesus no Evangelho de hoje, que fala das duas portas, de dois caminhos, de duas possibilidades. Uma das portas é enorme, né? É gigantesca, como que um portal. Muita gente passa por essa porta, às vezes sem perceber. Só que essa porta grande e espaçosa, infelizmente, não leva à vida, mas leva à morte. Há do lado desta porta uma outra porta, bem menor, mais estreita. E por ela, segundo Jesus, essa porta que leva à vida, que leva ao céu, que leva a Deus, por ela pouca gente passa. São João é muito claro conosco. João não fala de duas portas. São João Batista fala da necessidade de uma mudança radical nas nossas ações, nas nossas vidas. Por isso que as pessoas, quando chegam até São João Batista, perguntam: mas João, o que nós devemos fazer? E João vai explicando nos detalhes o que cada um tem que fazer com a sua vida, convidando-os, chamando-os à conversão, uma vez que o machado já está na base do tronco da árvore, perto das raízes, chamando-nos à conversão. João está dizendo o quê? Que nós temos que buscar aquilo que Deus já pedira para nós no Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 19, que nós fôssemos santos como Ele é santo. Jesus vai dizer: perfeitos como o Pai é perfeito, misericordiosos como o Pai é misericordioso para conosco. As duas portas existem, estão diante de nós todos os dias. E como lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus diz para o seu povo, Ele também diz a nós hoje: Israel, eis que hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, Israel, a vida, caminha pela vida, mesmo que isso seja difícil. Jesus nunca disse, na verdade, que seria fácil, disse que era possível. Então nós, nos confiando na intercessão e também no exemplo de São João Batista, procuremos hoje buscar as coisas santas, buscar as pérolas que Deus nos concede. Como? Numa conversão contínua e constante, buscando a santidade, que é ser semelhante a Deus, pensar como Deus, falar como Deus, sentir como Deus, agir como Deus, através de coisas muito simples do nosso dia a dia, para com aqueles que estão conosco, colocando em prática a regrinha de ouro: fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou perdoar, eu vou ser misericordioso. Mas se o outro não for, isso é um problema dele. Eu estou fazendo a minha parte, que é aquela de colocar, em prática a palavra de Deus. Senão, como diz, Tiago, capítulo 1, versículo 22, eu vou estar enganando a mim mesmo. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Não podemos nos enganar. A pior enganação é aquela que, quando nós nos enganamos. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver, o pior
Surdo é quem não quer ouvir. O pior mudo é quem não quer falar, né? Enganar-me a mim mesmo não seria muito inteligente. Por isso, acolhamos hoje a palavra de Deus e coloquemos esta mesma palavra em prática, porque é na prática da palavra que nós encontramos a nossa salvação, que é na prática, na vivência da palavra, que nós nos conformamos a Cristo, que é na prática da palavra que nós nos santificamos. E quando nós nos santificamos, nós nos tornamos um testemunho vivo para os nossos irmãos, e desse testemunho vivo, nós que somos sal da terra e luz do mundo, homens e mulheres são atraídos para Cristo Jesus. As vocações nascem no seio da igreja a partir do nosso testemunho. Testemunho de vida sacerdotal, testemunho de vida matrimonial, familiar. E é nesse testemunho vivo que nascem as vocações. É nesse testemunho vivo de cada um de nós que a igreja de nosso Senhor Jesus cresce e o reino de Deus se realiza já aqui neste mundo. Deus abençoe a todos e desejo de coração que amanhã vocês celebrem a festa do vosso padroeiro, São João Batista, um pouco mais semelhantes a ele, um pouco mais semelhantes a Jesus, um pouco mais semelhantes ao Pai. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.